volta, né? Então tá bom. E aí, como que foi? Você tá bem? Tudo Tô certo? bem, graças a Deus. É? Então tá bom. Isa, você comentou, né, também que você gostaria que fosse pro Enem junto, mas aí a sua mãe acabou finalizando o pacote da UEM. Então a gente tem um tempo ainda até a data da prova, que a prova acontece dia 2, né? Uhum. E a gente está em setembro ainda. Eu coloquei uma mentoria por semana. São 4. Se você Tá. quiser, por exemplo, espaçar para eu conseguir te acompanhar mais na última semana antes da prova, também dá. Tipo Tá. assim, não precisa necessariamente acontecer toda semana porque são 4. Se fosse Uhum. nem junto, aí sim a gente precisaria para dar tempo, tá bom? Tá. Então, por exemplo, a gente está fazendo uma hoje, daria para fazer outra dia 2, outra dia 16 e aí outra dia 30, que aí você já vai fazer a prova dia 1º. Pode ser. Que aí, né, a cada 15 dias você tem um tempo, né? Você que Uhum. sabe, pra mim é indiferente se você é, Acho quiser. que é melhor mesmo assim, mais espacado, porque daí eu acho que eu vou me sentir até mais preparada, né? E você, assim, acompanha até a data da prova, né? Na semana eu Uhum. consigo estar lá pra te auxiliar, tá bom? A Tá gente só bom. precisa deixar fixo, tá? Tá. Então, toda quinta, o horário provavelmente vai ficar nessa média. Eu te passo na semana também, porque como não são horários fixos, né? Então eu tenho que precisar arrumar a agenda pra encaixar, tá bom? Tá bom. Mas aí você deixa a tua redação pronta igual você fez já, deixou pronta e tudo certeiro. Isa, carta de solicitação você tinha feito ano passado comigo, a parte de Uhum. comentário e resposta argumentativa. Esse ano que eu vou ver diferente teu é artigo de opinião. Eu postei uma Tá. aula no YouTube de artigo de opinião, você chegou a ver? Não, ainda não. Tem uma aula do jeito que você precisa lá. Tá. A aula é como acontece, como é um artigo de opinião, você tá lá. Então assiste. E é tanto para a UEM quanto para a UniOeste também junto, mas eu estipulei, você vai ver certinho. E aí deixa esse último gênero, tá? Então deixa eu ver os outros passados, como eles estão, e seguindo as orientações. A nossa aula já está sendo gravada, assim que finalizar, à tarde agora a Yasmin entra, ela já disponibiliza, baixa essa aula para ficar com você, porque a gente exclui depois, tá? Do Drive. Então você baixa, ela fica com você, para o ano que vem você já vai ter uma revisão também, tá Tá bom? bom. Então vamos lá. Eu sempre vou pedir para que você, se você puder, como você vai ter um tempinho a mais, imprima a folha de correção. Não sei se você recebeu, Aham. porque aí fica Recebi. melhor para você estipular. Escreva na caneta azul também, né? Tá. Que é deles, e escreva na caneta esferográfica, que é o que eles pedem para você já ir treinando, tá bom? Eu pedi pra minha mãe imprimir, só que acabou que não deu tempo, daí eu acabei fazendo assim. Não, tudo bem, imagina, tá tudo certo. Então vamos conferir como é que ficou essa carta aqui. A carta de solicitação ela tem o objetivo de fazer uma solicitação a alguém, né? Fazer Uhum. um pedido, então verbos no queria, poderia, né? Eles vão aparecer. É um pedido, tá bom? Que você precisa ter aqui. Só em relação à minha iluminação, você tá vendo que eu tô meio uma cor estranha. Meu LED aqui deu uma queima. Queimou, não sei se queimou, ele tá dando mau contato. E aí por isso que você tá me vendo com uma cara de assombrada, assim, parece que eu tô, tipo, meio dramática. Mas é que meu LED colorido coisou. Mas vamos lá. Paranavaí, 17 de setembro de 2025. Prezado diretor. Venho por meio desta carta, isso aqui eu vou arrumar. Aí você fez o. Como é que fala? Você não tirou foto, você. Como é que fala? Escaneou, né? É. Que na hora que eu vou grifar, ó, não, o meu grife ele é bem grosso, só que aí como é escaneado ele fica bem fininho. Mas só é um detalhe, tá bom? Vamos lá. Tá. Então, ó, venho por meio desta carta solicitar a realização de uma palestra no contraturno ministrada por profissionais da área da saúde, a fim de explicar aos alunos do colégio sobre os transtornos alimentares, tema que se tornou comum entre os jovens. Além disso, nos últimos anos, percebe-se o aumento dos casos como anorexia, bulimia e compulsão alimentar, devido à pressão estética e à influência das redes sociais, prejudicando a autoestima e trazendo sérios problemas físicos e emocionais aos estudantes. Por isso, acredito que abordar esse tema em ambiente escolar é fundamental, pois contribui para que os alunos adquiram informações seguras, aprendam a reconhecer sinais, riscos e sintam acolhidos para buscar quando necessário. Portanto, como a escola é um espaço formativo que pode orientar, conscientizar e prevenir
o agravamento desses problemas, peço a gentileza de considerar essa ação, que fortalecerá o compromisso da instituição educacional com a saúde e o bem-estar de toda a comunidade, atenciosamente, aluna. Eu fui lendo direto para entender qual era o raciocínio, tá? A gente vai voltar. Isa, é o seguinte, é uma carta que ela tem a ideia, você entendeu do papel social ali, de que tá circulando no ambiente escolar, de que você realmente é aquela aluna, você tá escrevendo para o diretor, porque você precisa pedir ações de intervenção para combater os casos de transtorno alimentar. Só que o iniciar, até pela ideia de venho por meio desta carta, se torna algo ruim diante do texto, porque vamos pensar. A gente está numa ideia de solicitação. A pessoa não necessariamente ela tem que atender o meu pedido. Não é uma carta de reclamação, acho que a gente tinha te orientado ano passado, né? Não é uma carta de reclamação que eu tenho direito, meu celular estragou, eu preciso que você arrume, né? Isso é o objetivo de uma carta de reclamação. Eu tenho direito e a pessoa precisa me atender. Em uma carta de solicitação, a ideia é, por favor, atenda meu pedido. É tipo como a gente fosse pedir pra nossa mãe alguma coisa, mãe, por favor, faz tal coisa, né? Eu já não tô mais na idade de pedir pra minha mãe. Mas quando a gente vai pedir pra mãe alguma coisa, meus filhos pedem pra mim, minha filha vem tipo assim, por favorzinho, vai tomar raiva daquela cara, por favorzinho. Mas é essa ideia de, ela tem o direito de me pedir alguma coisa? Não, ela não, tipo assim, tem o direito, mas eu não tenho a necessidade de atender algo. Então, eu iniciar logo de cara assim, vem por meio dessa carta solicitar a realização, se torna algo até meio grosseiro dentro de uma carta de solicitação. Então, não é legal. Por isso que a UEM, ela te dá a opção de comando de produção. Então, o próprio comando, ele falava o quê? Que você participou recentemente de um amplo debate na tua escola, realizado por professores lá na tua sala de aula. Vamos pensar. Isa, qual que é o nome da tua escola? Agora eu estudo no SESI. No SESI. Então, lá no SESI, por exemplo, a tua professora, supondo que seja eu, tua professora Letícia lá, de português, eu entrei lá na sala de aula e falei assim, galera, vamos discutir uma temática bem importante para que a gente possa analisar esses temas pertinentes para o vestibular. Então, hoje eu trouxe a temática de discussão sobre os distúrbios alimentares. E aí eu começo a questionar vocês. Olha, o que ocasiona o distúrbio alimentar? Prof, é a questão da... Meu microfone estava baixo, não sei se... Acho que tá me ouvindo direito, né? Era a questão, por exemplo... o que direciona transtornos alimentares é toda a pressão que a gente tem ali no mundo dos vestibulares, né? Porque você está no ambiente escolar, é isso que você tem que focar. Eu tô lá no ambiente escolar, o que vocês estão enfrentando? Olha, a gente está passando por uma pressão muito forte na busca dos vestibulares e isso está direcionando muita compulsão entre nós. A gente tá querendo comer muito doce, a gente tá pensando muito em lanche, em pizza, né? O valor emocional ali na alimentação tem substituído uma pressão gigantesca que a gente tem. Um dos motivos... meu LED funcionou. Um dos motivos que a gente tem é toda essa pressão. Beleza, é uma parte argumentativa. Outra coisa, a gente vive muito na era tecnológica. Então, a era tecnológica, ela favorece com que haja a comparação, com que haja, por exemplo, a comparação de corpos, dos corpos das pessoas, a própria influência, né? Hoje você abre o teu Instagram, você recebe mil tipos de influência na tua sociedade, no nosso celular. Influência de roupas, influência do físico, sei lá, não sei que páginas que você costuma seguir, Isa, TikTok, por exemplo, é lotado disso, né? Então, a gente tem a comparação. E isso gera baixa autoestima, coisas nesse sentido, que pode desenvolver algumas pessoas transtornos alimentares, como anorexia, bulimia. Eu dei uma aula disso lá no ateliê, em que eu trouxe uma linha de raciocínio para os alunos de quando começou há muitos anos, desde a época vamos pegar da Grécia Antiga, que os padrões de corpos eram muito vigentes, lá na época de Esparta, que eles matavam crianças, inclusive, que nascessem com alguma deficiência, porque o padrão de corpo era muito importante. Como que foi o processo de bulimia lá na época dos grandes reinos? Como foi o processo de anorexia durante a indução da igreja nesse processo? A gente tem muita coisa envolvida nessa temática. Para que a gente chegue hoje ao viés que é a rede social. Que chegue hoje à realidade de por que a compulsão é muito grande. Beleza. Discutimos tudo isso lá na sala de aula, né? Filtrei aqui para você uma aula de 50 minutos só para você ter uma base que eu fiz com os alunos. Então, a gente fez isso a gente realmente discutiu. E a gente levantou vários argumentos. E aí, eu falei assim, olha, gente, como parte avaliativa de toda essa aula, eu tô achando que muita gente dessa escola aqui tá com transtorno alimentar.
Então, vocês como alunos, eu quero que vocês possam fazer de verdade, tipo, eu vou pegar a pessoa que mais escreve legal aqui na sala de aula, vou pegar a Isa, né? Filtrei, eu não faço isso, óbvio, nunca na vida, né? Mas tô fazendo, chamei você do ladinho e falei, Isa, vamos fazer uma carta pro diretor, né? Vamos fazer uma carta pro diretor da nossa escola para que a gente possa solicitar alguma intervenção que ele trabalhe aqui no nosso ambiente sobre essa temática. Ele poderia fazer alguma palestra em contraturno, que seja, nem que não dá para atrapalhar a nossa dinâmica escolar. Vamos fazer isso? Você fala, beleza, prof, vamos fazer. Aí você vai fazer o quê? Você vai iniciar a carta, vem por meio desta carta solicitar? Não, não vai. Aí que tá a pegada da UEM, aí que tá a pegada não só da UEM, dos gêneros textuais, é a comunicação que você tem que ter. Você tá fazendo uma carta, mas a comunicação precisa ser muito ideia. Isa, peça isso. Incorpore lá aquela pessoa do comando de fato. Quem é você lá dentro? Você entende? Então, como que eu iniciaria? Como o comando apareceu lá. Então, você falaria, né? Prezado diretor, esta semana, né? Ou como por exemplo, essa semana participei de um amplo debate na minha sala de aula, na turma do terceirão. Ou na turma do terceirão aconteceu um amplo debate. Ou na turma do terceirão aconteceu um amplo debate com o professor de língua portuguesa, que nos levou a um tema muito importante para trabalhar, foi sobre os transtornos alimentares. Quando abrimos a roda de discussão, vimos que esse processo, né, ou esse problema, acontece de forma gritante aqui no nosso ambiente. E pensando na seriedade disso, de quanto isso tem afetado os alunos na sua autoestima, no seu emocional, na questão do método educacional, acredito ser muito importante com que a escola pudesse auxiliar nesse momento. Por isso, queria encarecidamente pedir ao senhor para que pudesse realizar um projeto, que pudesse vir psicólogos da nossa escola, para que pudesse trabalhar com todos nós, como reconhecer e combater esse mal e que ele pare de atingir os alunos da nossa escola. Isso seria a ideia do contexto. O que a Isa fez? Ela começou a trabalhar o VEM por meio desta carta, solicitar a realização de uma palestra no contraturno do Ministério de Profissionais da área da Saúde, a fim de explicar aos alunos, cadê você aqui? Você não vai se incluir no problema, você não é uma aluna que está sofrendo com os transtornos. Você é uma aluna que enxergou que os transtornos têm afetado seus amigos. Mas ainda assim, a nós, alunos, você vai participar dessa reunião. Você não vai se incluir que você está passando por transtorno. Do colégio sobre os transtornos alimentares. O tema se tornou comum entre os jovens. Beleza. Aquele contexto que eu acabei de falar para você vai ser abordado nesse primeiro aqui. Entende? Então, todo esse parágrafo que eu expliquei, que você participou recentemente de um amplo debate, coisas nesse sentido, vai aparecer em um primeiro parágrafo. E o fim do primeiro parágrafo eu vou encontrar o quê? Gostaria muito de te pedir, ou de solicitar, que fosse realizada uma palestra no nosso contraturno para profissionais da área da saúde, para que pudessem, né, nos explicar e nos alertar sobre os impactos dos transtornos alimentares e, mais do que isso, em como combatemos. Entendeu? É isso que eu preciso no teu primeiro parágrafo. Letícia, como que eu inicio de fato assim? Tá tudo lá no teu comando, Isa. Vai seguindo o comando. Lá tava lá, que você participou recentemente do debate. Isso tá lá e eu preciso saber que isso aqui vai aparecer na tua carta, no primeiro parágrafo. Feito outra, onde eu tinha começado com isso, só achei que, tipo assim, por ser uma carta de solicitação, eu achei que eu não poderia colocar, porque que nem na resposta argumentativa que eu fiz no ano passado no PAS, eu comecei, né, após um amplo debate, num fórum, em tal blog, alguma coisa assim, e aí nesse eu tinha começado com isso, eu coloquei após um amplo debate em sala de aula com o professor tal, só que eu achei que eu não poderia colocar por ser uma carta, achei que eu tinha que ir direto no assunto. É nessa que você tem que colocar, não na outra. É na carta. É a carta que aborda contexto, né? É a carta que aborda uma história. A resposta argumentativa é importante que apareça a retomada da pergunta, o teu papel social se como mantiver, e a retomada / resposta, tá? Da pergunta, papel social. É isso que eu preciso encontrar. Claro que às vezes você não vai iniciar de uma forma crua, assim. Então, por isso que às vezes eu preciso de um contexto de fato, tá? Uhum. E esse contexto vai envolver veiculação, vai envolver alguma questão que vai estar lá no comando também. Mas a carta é fundamental, tá? Então, foque nisso, nessa contextualização. Pense, você, Isa, iniciaria a tua carta para o teu diretor dessa forma? Não. Então, quanto mais ideia de você, Isa, for, melhor. Claro que seguindo um comando de vestibular, porque precisa ter um comando ali no meio, tá bom? No segundo parágrafo, eu vou precisar encontrar o primeiro motivo pelo qual você quer fazer a solicitação. Você colocou assim, percebe-se o aumento dos casos de anorexia, bulimia, compulsão alimentar devido à estética e influências das redes sociais. Você vai falar o quê? De estética ou influência? Eu quero que você fale ou um ou outro, não sei.
Beleza, então, dessa forma, senhora, seria necessário com que os profissionais... Já estou começando o parágrafo argumentativo, tá? Seria extremamente importante com que fosse trabalhada essa palestra, para que psicólogos, principalmente, pudessem nos ensinar a reconhecer os gatilhos emocionais que nos levam a querer encaixar dentro de uma estética, o que direciona essa grande compulsão entre nós, ou entre muitos alunos. Evita de se colocar no problema, tá? E aí você vai exemplificar para mim por que é importante com que ele trabalhe isso no ambiente escolar para combater essa pressão estética. O que isso tem afetado? Então, durante o parágrafo 2, eu vou precisar encontrar a causa que está direcionando essa compulsão alimentar, por que isso tem que ser combatido, então, por que tem que acabar com a pressão estética, o que poderia ser feito para que isso fosse extremamente necessário no ambiente escolar e a importância daquilo. Argumento exemplificativo. Tá? É isso que eu vou precisar encontrar. Não esqueça de ficar retomando e conversando com o teu diretor. Chama, né? Por isso, senhor, diretor, vemos o nosso ambiente, vai incorporando o que está acontecendo dentro da tua escola, com teus alunos, faz a exemplificação. É o seguinte, se você vai fazer isso aqui, você vai reformular e eu vou te mandar um modelo para você ver, tá? Eu tenho um modelo pronto aqui, todo detalhado, para você entender uma carta minha do que eu fiz sobre o assunto. E aí você vai entender todo o processo. Mas eu ainda quero que você reformule, tá bom? Fez isso aqui no segundo parágrafo, pro terceiro, eu quero um além disso. Aí sim vai entrar um além disso. Além disso, quero um outro, né? Além disso, reforça o teu objetivo. Seria extremamente importante com que isso aconteça no ambiente escolar, uma vez que a pressão dos vestibulares tem ocasionado uma grande compulsão entre os alunos, que foi o que discutimos em sala de aula. Sabendo? Preciso que retome. Vou desligar esse negócio aqui. Eu preciso que você faça a retomada, Isa, da aula de discussão. O que essa aula trouxe? Então, não tá lá à toa. Teu papel social não tá à toa. A partir do momento que você entender que você participou daquela aula, que aquilo despertou e tal, fale que na roda de discussões muitos alunos relataram tal coisa. Tem que ter a logística. Não tá lá o comando à toa. A partir do momento que o aluno entende isso, que o comando tá lá para você incorporar e ser aquela atriz, a linguagem flui. Você entendeu? E aí, ao final do teu parágrafo, aí sim eu quero um portanto, no final do terceiro. Não vai abrir outro, tá? No final do terceiro eu quero um portanto, né? Seria extremamente importante com que o senhor trabalhasse isso. Então, peço, né, a gentileza de considerar o meu pedido, não só para o benefício, né, dos alunos do terceiro ano, mas no geral, de todo mundo aqui nessa escola. Uma vez que é importante combater esse mal previsto entre nós, ou esse mal com que vimos dessa aula e percebemos entre os alunos essa retomada. Foque que você participou da aula e retome isso durante o texto. Foque que você é esse aluno, que você está querendo, né, fazer uma intervenção diante desse problema que está acontecendo e por que é importantíssimo para o diretor. Se não fosse a logística de mandar para o diretor, não iria acontecer na escola. Entende? Eles não iriam, a UEM não iria ter colocado um comando para colocar lá na escola. Então, Isa, é isso que eu quero que você foque. Tem que ter logística de que você está no ambiente escolar, que você está mandando para o diretor, que você participou dessa roda de discussão. Aí sim você consegue montar um parágrafo de contextualização que precisa aparecer o contexto da historinha, que você participou na escola, quem é você ali e o objetivo. O objetivo é o que comanda o texto. No parágrafo 2 e 3 eu quero um argumento em cada parágrafo. Um primeiro, uma pressão estética. O segundo, por exemplo, uma pressão do vestibular, que ambos têm direcionados compulsões alimentares. E vocês viram isso por relatos dos alunos durante a discussão. Precisa ser isso. Por que o diretor tem que fazer uma intervenção na escola? Porque isso tem afetado o aprendizado, isso tem afetado a convivência dos alunos, tem afetado, por exemplo, eles no vestibular. Tem que ter logística de por que o diretor tem que fazer, ou por que ele não vai falar assim pra você, não é função minha não, manda pro pai e pra mãe. Entendeu? Você tem que convencer ele a fazer na escola, por que é obrigação dele fazer isso? Então, é tudo isso. É com argumento, exemplo e justificativa que você vai montando, tá? Com estratégia. E aí, pode falar. Eu achei que só podia ter 2 parágrafos. Eu achei que era só 2. Não, porque você tem 22 linhas. Então, a logística é para você ter 3 parágrafos mesmo, tá? Tá. O parágrafo significa a ideia central que você está apresentando lá dentro. Durante o parágrafo 2, por exemplo, que é o primeiro argumento, precisa ser só sobre pressão estética. Não vai aparecer outra coisa. Aí você vai comprovar por que ele tem que fazer isso, por que tem que bater essa pressão estética, não. No terceiro, por exemplo, vai ser outro argumento, é outra ideia. Então, por isso que a gente abre outro parágrafo. Ao final, você reforça o objetivo igual você fez, despede e assinatura, tá? É isso. O que tá faltando? Ter estratégia argumentativa, tá? Claro, você não fez parte do curso ali comigo, você tá tendo mentoria aqui isolada, né? No curso eu ensino ali a parte de
estratégia, tem que ter argumentação, tem que ter essa parte de papel social, tem que ter tudo isso aqui embutido, que são as orientações que eu tô te falando. Eu tô te dando mais uma orientação do que fazer daqui pra frente, tá? Claro que precisaria aí ter todo um aprendizado por trás, todas as técnica de brainstorm, de mapa mental envolvido, mas só para você ter uma base. Você entendeu o que você errou, qual a logística de ideia, tá? Precisa ter argumento, ponto, no parágrafo. Exemplo, ponto. Justificativa, ponto. Um não pertence, um não é igual ao outro, mas os três, argumento, exemplo, justificativa, monta o parágrafo de argumentação, tá? Por isso que você vai construir 3 parágrafos. Beleza? Tá bom. O objetivo é convencer, então tem que incorporar mais papel social e me convencer. Que, na verdade, eu vou ser um diretor aí, a ver se eu vou acatar tua ideia. Dúvidas? A minha dúvida era só nessa questão mesmo dos parágrafos, e eu só não entendi muito bem a questão de um argumento em cada parágrafo. Tem que ter só um mesmo, né? Porque assim, a função do parágrafo é seguir argumento exposto, exemplo e justificativa. E isso você constrói num parágrafo argumentativo. O argumento me mostra por que você vai combater isso aqui, qual a importância, exemplifica por que ele tem que fazer isso na escola, por que é importantíssimo ele combater esse mal que está acontecendo e qual o lado positivo dele combater isso, por que ele tem que te atender. Então, você tem argumento, exemplo e justificativa dentro de um único parágrafo. Isso aqui se chama estratégia de exemplificação. É uma estratégia argumentativa. A gente não argumenta do nada, tem que ter técnica. É isso que a gente vai trabalhando, tá? Como eu te falei, é uma orientação geral que eu tô te dando para você entender o processo, mas tem que ter técnica aqui por trás, tá bom? Por isso que um em cada parágrafo. Tudo bem? Tudo. Deu pra entender agora. De verdade? Tudo certo? Então tá. Então nós nos vemos na outra semana. Pode reformular isso aqui, tá? Pode mandar no e-mail que eu dou uma olhada de novo, mas na outra semana a gente vai ter outro gênero textual. Tá. Combinado? Mas refaça, que aí depois eu te mando um modelo pra você dar uma olhada de como ficaria e tudo mais. Pra você entender, tipo, o meu texto e ver um texto exemplo. Tudo bem? E aí lá no texto exemplo vai estar o que é o contexto, onde tá o papel. Tá bem detalhadinho. Não vou te mostrar agora pra não quebrar a linha de raciocínio tua. Tá bom? Porque eu quero que você quebre mais um pouquinho a cabeça pra você entender esse processo aqui, pra você fazer sozinho, né? Porque a prova tá quase aí. Tá bom? Eu vou reassistir a mentoria e aí Isso, sim. Durante a mentoria você só tem que estar me ouvindo, depois você assiste de novo e faz sozinha, que aí você vai conseguindo reformular e assiste quantas vezes você precisar. Tá bom? Um beijo, Isa. Tá. Beijo, tchau. Até mais. Boa semana. Tchau.